E aí, torcida corintiana? Estamos de volta para mais um vídeo cheio de informações fresquinhas sobre o Timão. Antes de mergulharmos nas atualizações, o Corinthians avançou com muito sufoco para a terceira fase da Conmebol Libertadores, depois de uma vitória apertada por 3-2 contra a Universidade Central da Venezuela, um time de nível inferior. Embora a diferença técnica entre as duas equipes fosse clara, o Timão encontrou dificuldades em campo, sendo salvo por um gol de Yuri Alberto nos minutos finais, que garantiu a classificação. A vitória, que deveria ter sido comemorada com entusiasmo, acabou gerando protestos por parte da torcida, insatisfeita com o desempenho da equipe, especialmente no setor defensivo, que esteve longe de ser convincente durante a partida. As críticas dos torcedores não foram poupadas, principalmente pela falta de controle em momentos cruciais e pelos erros cometidos ao longo do jogo. Apesar do cenário complicado, o técnico Ramon Dias, ao final do jogo, procurou manter a calma e adotou um discurso positivo. Reconhecendo que a vitória não foi fácil e que a equipe precisa de ajustes, especialmente na defesa, ele destacou que o time está no caminho certo e que a classificação era um motivo para celebrar. Estamos felizes por estarmos seguindo em frente. A torcida tem que se orgulhar da nossa entrega. Sabemos que precisamos melhorar, mas estamos confiantes de que, com o tempo, ajustaremos as falhas, afirmou o treinador. Dias, apesar da pressão, se mostrou grato pelo esforço dos jogadores e reafirmou a importância de corrigir as falhas defensivas para os próximos desafios, enfatizando que o trabalho está no caminho certo, mas que o time precisa de mais consistência em campo. Ramon Dias também procurou se defender das críticas que surgiram sobre a postura da equipe durante o jogo. Ele afirmou que, embora a defesa precise de ajustes, o Corinthians não pode abrir mão de sua filosofia ofensiva, que tem sido a característica principal da equipe. Nós arriscamos porque temos jogadores com características ofensivas, como Carrillo, Breno, Yuri e Memphis. A crítica é válida, mas precisamos entender que, em um time grande como o Corinthians, a proposta é ser ofensivo. Isso pode gerar riscos, mas precisamos continuar com essa mentalidade, explicou o técnico. Dias se mostrou confiante de que, com o tempo, conseguirá encontrar o equilíbrio necessário entre o ataque e a defesa, sabendo que as falhas defensivas cometidas precisam ser corrigidas, mas sem comprometer a postura agressiva do time. Com um calendário apertado pela frente, o Corinthians tem desafios decisivos pela frente. No próximo domingo, a equipe enfrenta o Mirassol pelas quartas de final do Campeonato Paulista e, na semana seguinte, a disputa contra o Barcelona de Guayaquil promete ser um confronto crucial para definir a vaga na fase de grupos da Libertadores. A pressão sobre o time aumentará à medida que os confrontos se intensificam, mas Ramon Dias se mostrou tranquilo, reforçando a confiança no elenco e a importância de continuar o processo de evolução. Estamos em um bom momento, mas sabemos que ainda há muito a melhorar. Cada jogo é uma oportunidade de corrigir nossos erros e crescer como equipe, concluiu. A torcida, embora exigente, pode esperar que o Corinthians continue sua jornada de evolução, buscando superar os desafios e crescer nas competições que disputa. O Corinthians, em sua busca incessante por reforços de peso, pode estar prestes a protagonizar uma das movimentações mais impactantes do futebol brasileiro, a contratação de Paul Pogba. O volante francês, atualmente sem clube devido a uma suspensão que o impede de atuar até março de 2025, é um dos nomes mais badalados no mercado, e o Timão estaria mirando em sua experiência internacional e seu talento inquestionável. Com passagens de destaque por gigantes como Juventus e Manchester United, Pogba conquistou títulos expressivos e ganhou reconhecimento mundial por sua habilidade, liderança e versatilidade em campo, fazendo dele um alvo cobiçado por clubes de todo o mundo. A contratação do francês poderia não apenas reforçar o meio-campo corintiano, mas também colocar o clube na vitrine do futebol internacional. A suspensão de Pogba, devido a um teste positivo para testosterona, não desanima a diretoria corintiana, que vê no jogador uma oportunidade de investimento a longo prazo. Embora a situação legal e o tempo de inatividade do atleta sejam fatores de risco, a qualidade comprovada do jogador e sua capacidade de decidir jogos em nível de elite o tornaram uma opção atraente para o Corinthians. A chegada de Pogba seria um movimento ousado, que poderia sacudir o mercado brasileiro e elevar ainda mais as ambições do Timão na Libertadores e nas competições nacionais. Enquanto o futuro de Pogba no Corinthians segue incerto, a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa alvinegra já começa a despertar a imaginação dos torcedores, que aguardam ansiosos por mais notícias dessa possível negociação de impacto. Além de seu talento indiscutível, Paul Pogba é conhecido por sua personalidade forte e liderança, características que o tornam um jogador ideal para um time como o Corinthians. Com um estilo vibrante e uma presença marcante no vestiário, Pogba não só inspira seus companheiros de equipe, mas também possui o temperamento necessário para enfrentar momentos decisivos, algo que o Timão precisa para conquistar títulos importantes. Sua experiência em grandes competições, como a Liga dos Campeões e as Copas do Mundo, traria ao Corinthians um valor inestimável, não apenas no aspecto técnico, mas também no emocional.
Um jogador com o espírito vencedor de Pogba poderia ser o diferencial que falta para que o clube alvinegro almeje e conquiste títulos de expressão, seja no cenário nacional ou internacional. Vamos juntos nessa jornada! Antes de seguirmos em frente, peço que curtam e ativem as notificações do canal para não perderem nenhuma revelação exclusiva sobre o Corinthians. Sem mais delongas, continuemos. As temporadas 2022-2023 e 2023-2024 representaram desafios inesperados para Paul Pogba, que retornou à Juventus em 2022, com a esperança de reviver sua carreira no clube que o catapultou ao estrelato. No entanto, a realidade foi dura para o volante francês. Embora seu talento ainda fosse evidente, Pogba lutou para manter a consistência e a forma física, disputando apenas 12 jogos e não marcando gols. Além disso, a sua suspensão por doping, que o afastou das competições em 2024, acabou sendo o golpe final em uma tentativa frustrada de reerguer sua carreira. No entanto, mesmo com as dificuldades, a sua presença e a experiência acumulada ao longo de sua trajetória nos maiores clubes da Europa, como Manchester United e Juventus, ainda são um legado de classe e liderança, que poderiam ser vitais para um time como o Corinthians. A possível transferência de Pogba para o timão, mesmo em meio a um período turbulento, pode ser uma jogada de mestre. O Corinthians, em busca de um meio-campista com uma mentalidade vencedora e capaz de fazer a diferença em momentos decisivos, poderia encontrar em Pogba o ícone necessário para guiar o time em competições de alto nível. Sua habilidade de controlar o jogo, distribuir passes precisos e sua mentalidade de vencedor, cultivada em anos de experiência em equipes de elite, são exatamente o que o Corinthians precisa para alavancar sua ambição de conquistar títulos importantes, especialmente na Libertadores. Mesmo com o tempo de inatividade, a transferência de Pogba para o Corinthians poderia ser um verdadeiro golpe de sorte, dando ao clube um jogador com a capacidade de transformar qualquer jogo e se tornar uma peça central em busca de conquistas internacionais. E você, torcedor corintiano, o que pensa sobre a possível chegada de Paul Pogba ao timão? Seria uma aposta ousada, mas que poderia mudar completamente a dinâmica do time, não acha? Com um currículo de respeito, passando por clubes como Manchester United e Juventus, e uma bagagem de títulos e experiências que qualquer jogador almeja, Pogba poderia ser o líder que o Corinthians tanto precisa em momentos decisivos. Será que a pressão de jogar em um gigante como o Corinthians será o combustível que ele precisa para brilhar novamente? Ou será que os desafios fora de campo, como a suspensão, podem interferir no desempenho que todos esperam? A torcida tem o poder de dar sua opinião e moldar as expectativas para o futuro do clube, e sua voz nunca foi tão importante. Imagina ver Pogba comandando o meio de campo em jogos da Libertadores, com aquele estilo de jogo tão característico, misturando técnica, força e visão de jogo. A grande questão é, o jogador francês terá a capacidade de se adaptar rapidamente à intensidade do futebol brasileiro? O que você espera do volante no Corinthians? Será ele capaz de fazer a diferença e conquistar os títulos tão aguardados? Ou o time teria que buscar mais equilíbrio entre sua habilidade ofensiva e o aspecto defensivo, tão cobrado pela torcida? A sua opinião, torcedor, é fundamental para entender como o retorno do craque pode transformar o futuro do timão. Deixe seu comentário, participe e faça parte dessa discussão que está movimentando a Fiel. Sintonize-se diariamente com as últimas notícias do Corinthians. Garanta sua inscrição e deixe seu like para continuar por dentro das informações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, contribua para o Corinthians. Até o próximo vídeo.